7 horas e 23 minutos, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. Hoje estamos recebendo aqui a sócio proprietário e braço direito e tudo lá na ZF Comunicação, nosso amigo Frederico Parma. Bem-vindo, bom dia, Frederico. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação, publicidade e propaganda. Vamos lá, você fez uma palestra recentemente onde você falou algo que se percebe, porém não se admite, principalmente por quem foi atingido, pelo que você disse. Você disse que o agro se comunica mal, ou não se comunica. Isso é uma coisa que você observou no dia a dia? É uma questão de gestão agora, né? É uma coisa que vem de sempre? Como que é isso? Na verdade, essa palestra, esse convite, né, foi feito pelo Grupo Vale. Eu palestrei semana passada para 600 mulheres que participavam do evento, né, o evento Elas no Campo. E aí o desafio foi falar sobre isso, né, como a comunicação pode potencializar o agro. E aí, nesse estudo, eu percebi que realmente hoje não existe um posicionamento do agro, né? Comunicação, de forma bem simples, é você passar um significado para alguém. Quando essa pessoa entende o significado que você quer passar, você está se comunicando com ela. E é o que a gente está fazendo aqui agora, inclusive. E esse significado, né, esse posicionamento do agro para a opinião pública, hoje ele é inexistente. Vamos falar de reforma tributária? O agro hoje ele tem quase um terço do PIB, quase um terço da riqueza gerada no Brasil vem do agro. Mas qual que é a voz que o agro tem, qual que é a força que ele teve dentro dessa discussão da reforma tributária? O que vale mais? Uma pessoa que é presidente da Associação de Supermercados, o que tem mais força? Falar sobre esse assunto? Ou um representante do agro no Brasil? A gente percebeu que, né, o presidente da Associação de Supermercados teve muito mais força, né, muito mais influência. Então, por que é importante esse posicionamento, na minha opinião? Daqui até Mato Grosso do Sul, as pessoas, né, a opinião pública, tem uma certa ideia da importância do agro, né, como gerador de riqueza, gerador de emprego. Do Mato Grosso do Sul para lá, Sudeste, Sul, já não tem mais essa visão. Aí se você perguntar para um menino de 25 anos de onde vem o leite, ele vai falar que vem da caixa, né? Ele não tem conhecimento, né, de toda essa riqueza que o agro gera. Então, tem que se posicionar sim. A gente teve aí o episódio da Segunda Sem Carne, né? Um postzinho de Instagram, né, numa instituição financeira, feito por 3 meninas. Gerou muito mais repercussão e teve uma certa aderência, inclusive, da opinião pública do que o agro. Aí o produtor de carne sai desesperado fazendo espetinho em protesto na frente do banco. Por quê? Porque não existe uma comunicação forte em que as pessoas respeitem e vejam o agro como uma força no Brasil e um grande parceiro de riqueza, de emprego, de progresso dentro do nosso país. É um erro histórico, então, sempre foi assim. Eu acho que não o que acontece, né? Se você pegar a indústria, por exemplo, a indústria já anuncia, já faz comunicação, já se posiciona há um bom tempo. É uma atividade que há um bom tempo gera riqueza dentro do nosso país. E o agronegócio, você pegar essa potência do agronegócio, ela é mais recente, ela não é de muito tempo. Então, a comunicação no agro, ela tem menos tempo, vamos dizer assim. Mas o agro já tem força, já tem recurso para se posicionar muito bem. E por que isso é importante? Vamos pegar um case aqui do café. Qual que é o melhor café do mundo, na opinião de vocês? Ou pelo menos o que vocês ouvem? Eu vi alguma coisa sobre café colombiano. Colombiano, exatamente, né? A associação, né, a Federação Nacional dos Cafeicultores, foi formada em 1930. Em 1960, eles já entenderam, gente, a gente tem uma commodity, estamos competindo aí com vários outros países na produção de café, como é que a gente faz para valorizar o nosso produto? E eles resolveram fazer um selo, né, Café de Colômbia, e fazer propaganda, se posicionar tanto em países importadores quanto países consumidores.
E hoje o que se tem aí no imaginário, né, na opinião pública, né, em certo nível mundial, é que o café da Colômbia é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Então, pessoal, e assim, fizeram propaganda extremamente criativa, tá, pessoal? Não adianta você se comunicar como em forma publicitária. Tem que ter criatividade, sabe por quê? A Universidade de Harvard falou que 95% das nossas compras ou intenções de compra são decididas de forma emocional. Ninguém compra, ninguém vota de forma racional. Isso é fato. Então, o agro precisa se comunicar de forma criativa. Você falou em voto, deixa eu te perguntar aqui. O agro está se comunicando e se posicionando sim, mas só no campo político? Não dá essa impressão? Que o posicionamento, inclusive a ocupação de cargos, você tem ministro, você tem governadores, você tem prefeitos, você tem deputados federais, vindo do agro. Mas é um posicionamento e uma comunicação partidária. Você não vê a questão do agro como produto para a população. Pois é, mas por que isso? Virou força mais política do que econômica, olha só. Não existe força política sem o apoio da opinião pública. Esse é o segredo. Então, se o agro realmente quer ter força, não adianta ter só uma frente parlamentar. Tem que ter comunicação, tem que mostrar essa importância para a população. Esse é exatamente isso que, na minha opinião, hoje falta para o agro, né? A gente tem uma super novela aí falando do agro e tudo mais. Cadê o agro? A gente teve uma comunicação institucional muito forte chamada O Agro é Pop, né, que popularizou a força do agro, vamos dizer assim, mas não tem nenhum anunciante do agro. Os anunciantes ou são instituições financeiras. É por causa do canal, não, vamos falar a verdade. É por causa do canal que criou isso. Mas é isso que eu estou falando, gente. Em comunicação não tem preconceitos. Na Rede Globo. Exato. Então, essa é outra coisa que o agro tem que quebrar. Ela mudou também, né? Você vai falar que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Agora mudou. O tudo sumiu de lá, né? Agora personalizou num e outro. Mas saiu desse negócio que é tudo. Eles se assustaram com o que criaram também. Mas se você pegar, por exemplo, aí é que eu estou falando, que comunicação, você não tem que ter preconceito. Consumo de rádio, quase 70% da população faz. Consumo de TV, quase 85% da população faz. Como é que você vai ter preconceito com um veículo que tem uma força tremenda dessa? Você entendeu? Então, assim, eu acho que o agronegócio, a indústria se comunica muito bem. Nós, apesar de sermos o berço de toda a tecnologia que é criada no mundo de produção, ela é testada primeiro aqui. E nós temos o domínio dessa tecnologia. Nós somos os maiores conhecedores em produção em faixa tropical no mundo. Nós temos 1.600.000 nascentes em propriedades privadas. Nenhum outro país tem isso. Nós temos hoje mais áreas preservadas em propriedades produtivas do que em áreas nativas. Nenhum país do mundo tem isso. E a gente tem o domínio da tecnologia em área tropical. E a área tropical, para você ter uma ideia, ela é o refrigerador do mundo. Então, aqui no Mato Grosso, se eu não me engano, a gente tem 65% de áreas preservadas, né? E a gente aumenta de produção a cada ano sem derrubar uma árvore. Mas quem sabe disso? Só o governo está fazendo essa comunicação, está errado. E a gente tem que ser competitivo, pessoal, porque nós estamos numa guerra comercial. O Brasil, se eu não me engano, está em segundo lugar na produção de grãos. O primeiro é os Estados Unidos. A hora que a gente começar a incomodar esse pessoal, eles vão criar uma narrativa. Não, já está incomodando. Eles vão criar uma narrativa. Bom dia, Fred. É um prazer sempre muito grande poder conversar contigo, poder aprender contigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Então, como eu percebo, Fred, assim, eu acho esse pessoal do agro muito autocentrado, assim, eles são muito agrocêntricos, né, como eu costumo falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Esse posicionamento do agro é tudo, representa isso, né? Exato. Só existe um ser que é onipresente, que é onipotente, né? E não são eles, né? Agora, algo que eles têm dificuldade, eu percebo, primeiro, eles acham que a riqueza vem de lá, né? Toda a riqueza vem do campo, vem da terra. E não vem, né? O leite só está na prateleira do supermercado porque tem alguém para consumir esse leite, né? Percebo que eles têm essa dificuldade de entender esse mutualismo, né? Que a cidade demanda o campo. Se não fosse a cidade, eles iam produzir para quem? Né? Então, a primeira pergunta é essa: como é que você vê essa concepção econômica deles atrasada de achar que eles são a fonte da riqueza e não são? Né? Esse é um ponto. O outro é o seguinte: eles têm passivos também, eles têm dificuldade, eles ficam muito armados quando você fala da questão ambiental, que tem problemas ambientais no Brasil.
tem problemas indígenas, tem problemas fundiários, né? Então como é que você vê, como lidar, né, em termos de comunicação com esse passivo que existe lá? Tem esse lado bom que você destacou, ok, mas tem dívidas a serem pagas, né? Tem passivo. E essa questão também de achar que toda a riqueza vem deles, né? Como é que você enxerga isso? Toda a riqueza não, 30% da riqueza vem, isso é fato, isso é um fato. Existe passivo? Existe passivo, mas outro fato que a gente tem hoje, nós temos uma produção agropecuária sustentável. Em 2016, lá nas Olimpíadas do Rio, pela primeira vez a rede McDonald's comprou carne de procedência da Amazônia. Sabe onde era? Aqui de Alta Floresta, de um projeto de produção sustentável chamado PEXA. Então a gente tem potencial para mostrar e se posicionar como sim um produto sustentável. Por que, assim, diante de tudo isso que eu falei, por que a gente não tem aí uma soja de Mato Grosso, um selo, né? Soja de Mato Grosso, amiga da natureza? E a gente começa a falar sobre isso e começa a posicionar esse produto, e esse produto deixa de ser uma commodity. E a gente blinda, né, o agronegócio de ataques que possam vir, como por exemplo teve do presidente Macron, que falou um tempo atrás que quem compra soja do Brasil está endossando desmatamento. Isso não é uma realidade. O desmatamento não é feito pelo agro, é feito por criminosos, né, que exploram madeira, mas não é o produtor. O produtor brasileiro, ele é um dos mais fiscalizados, tem uma lei extremamente dura. 94% das embalagens defensivos agrícolas são recicladas e ninguém sabe disso. E aí vamos pegar uma contrapartida: Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo e Unilever, em 2019, em 6 países, produziram mais de 500 milhões de toneladas de poluição plástica, em 6 países. Enquanto a gente aqui recicla 94% das embalagens que a gente utiliza. Quem que sabe disso? Então, o agro, quando é questionado, quando é criticado, sofre muito mais, porque não tem essa blindagem, não tem essa comunicação presente para fora, como você falou, né? Para a opinião pública. A comunicação fica sempre em nível interno. Então eu acho que o agro ele tem que começar a pensar nessa questão, de se posicionar junto à opinião pública, de mostrar a sua importância para a opinião pública. 1 em cada 5 pessoas no mundo já consomem alimentos originados do Brasil. Então nós somos uma força. Mas, volta e meia... Aliás, o agro é estigmatizado por isso, né? É o grande desmatador, é o grande inimigo, né, do meio ambiente. Isso não é verdade. Na verdade, hoje, é um dos maiores defensores, até por força da lei, da questão sustentável. Até porque ele depende da terra, né, para poder produzir. Se ele degrada o meio ambiente, ele não tem um dos principais catalisadores ali para ele fazer a produção. Então, mas como lidar, Fred? Eu acho que um desafio, aí você é craque nisso, né? Como lidar com essas questões? Daí o desmatamento ilegal, as pessoas são criminosos, mas e aí? Por aqui que eles vendem? Eu até costumo brincar aqui que parece a fantástica fábrica de chocolate, né? De onde vêm os insumos para onde vai essa madeira? Ninguém vê a madeira saindo da fazenda? Há uma tolerância, Fred, a verdade é essa, da parte dos empresários rurais, entendeu? Então, como lidar com esse passivo, trabalho infantil, trabalho escravo, entendeu? Esses temas sensíveis, né? Eles evitam, não, está errado, nós estamos certos, mas e aí, né? Como tratar esses temas, né? Para ajudar, Fred, ninguém vê o agro combatendo isso de verdade, caçando, entregando pessoas, né? Sim, é porque ele comunica, são exceções da regra, né? Não é uma regra que existe trabalho escravo em todas as propriedades, que todos desmatam. Mas como não existe comunicação, ninguém fica ciente disso. A forma de combater é simples: comunicar. Não tem outra forma. É assim que você se posiciona e mostra, nós não somos a favor disso, isso não é uma regra do nosso setor e realmente tem que ser penalizado. E aí quando eu falo comunicação, gente, não é só um assessor de imprensa, é publicidade. Tem que ter, eu acho, você perguntou como, né? Até falei isso lá. Primeiro, centralizar nos órgãos representativos, FAMATO, a ProSoja, se não for em nível local, em nível nacional. Essas entidades têm por obrigação combater esse tipo de narrativa, porque não é uma realidade mais. Então o primeiro passo é isso. O segundo passo, fazer comunicação criativa. A gente viu aí desde anteontem, houve um lançamento aí de um comercial de carro,
de uma marca de carro que gerou comoção nacional. Não sei se vocês viram uma propaganda com a filha da Elis Regina e a própria Elis Regina. Eu vi, ela cantando. Pauta nacional. Por quê? Porque é comunicação criativa. É isso que falta para o agro. Tem que ter criatividade. É isso que fez, por exemplo, o Café Colômbia hoje ser comercializado em 790 marcas no mundo. Né? Quer dizer, foi criada uma demanda. 790 marcas no mundo, você tem um mercado consumidor que quer e busca aquele selinho danado. E nós não temos isso. Dá certo. A carne de porco, a carne suína, por exemplo, teve um momento que precisou fazer esse tipo de divulgação, etc. E tal, porque tinha um consumo baixo no país. Você vê o consumo crescendo. Inclusive, agora, nesse momento, tá batendo recorde aí. De consumo, aumentando. E não é só por causa do preço, não. Cai no gosto mesmo. E não era algo assim. Eu lembro disso, do momento em que se criou uma associação, etc. e tal, para fazer novos cortes. A picanha suína, na época, foi criada, não existia. Quer dizer, é um animal como outro qualquer. E todos têm, no caso, porque é uma extensão do colchão duro, né? A maioria dos quadrúpedes tem, até o cavalo tem. Né? Só que não é consumido. E de se falar em novos cortes, etc. e tal, e trazer para a população isso. Funcionou na questão da carne suína. E assim, a carne suína, se você pesquisar, acredito que seja a proteína animal mais nutritiva, mais saudável. Porque ela tem um nível um teor de gordura mais baixo, né? Não tem aquela gordura entremeada e tudo mais. E aí o consumidor também não sabe disso. Acho que, né, a Associação dos Criadores teria que fazer um trabalho nesse sentido. Foi feito, arrefeceu, é verdade. Mas é isso que eu estou falando. Publicidade. Esse é o grande problema. A comunicação ela tem que ser constante. Foi isso que eu falei na palestra. Não adianta você fazer ações isoladas só para incentivar um produto específico ou fazer o gerenciamento de uma crise. Você tem que ter um plano de comunicação que seja, né, consistente durante todo o ano. Senão você não tem a opinião pública consumindo ou adotando ou, enfim, entendendo o seu significado, que foi o que eu falei, o seu posicionamento. Lá por 2017, 2018, se falava muito, se temia de um movimento popular na Europa para evitar produtos brasileiros por conta de desmatamento. Né? Se falava muito nisso na época. Não só não aconteceu daquela forma, como foi pior, né? Está virando lei agora. Né? Lógico que nós temos uma guerra da economia mundial nisso tudo, claro que tem. Tem a questão de não quererem o Mercosul lá. Aquilo foi mais ou menos, essa legislação aprovada lá e as outras exigências para o Mercosul foi mais ou menos, amigo, eu vou te fazer uma proposta para você não aceitar, né? Para você não querer e parar de me torrar aqui para a gente aceitar vocês aqui. Nós não queremos. Então vamos fazer tanta exigência que vocês não querem. O Lula acabou dizendo, desse jeito é impossível se manter. É justamente o que eles estão buscando, na minha visão. Mas agora virou lei, quer dizer, você, a partir de um certo período, você produto, área de desmatamento, e pode ser legal. Quer dizer, isso é manter no que está. Tudo bem, a tecnologia brasileira permite você produzir mais sem desmatamento? Sim, permite. Mas é uma régua em que você só cresce até aqui também. Como é que você quebra isso? Vamos hackear, tá? A palavra da moda, hackear. Vamos quebrar isso aí. Gente, era só fazer uma comunicação, uma campanha digital lá na França. Quebrando essas objeções. Porque, na verdade, o que acontece? A gente está dentro de uma guerra comercial. É o que eu falei, nós temos concorrentes, né? A França é um concorrente de produtos, né, agropecuários também, os Estados Unidos, enfim. A Europa tem lá os seus produtos. Se existe essa narrativa lá, é porque de alguma forma a gente está incomodando, ou a gente está tirando o mercado. Você só incomoda alguém que você mexe no bolso. Mas gestou anos para chegar nisso, né? Gestou anos para chegar nessa legislação. E nada foi feito. Só que é aí que eu quero chegar, é exatamente nesse ponto. Há anos isso vem sendo construído, essa narrativa vem sendo construída, não vem sendo combatida até se chegar no ponto que chegou hoje, que até existe a possibilidade de aprovação de uma lei em que pode barrar produtos brasileiros, não é isso que você está falando? Sim. Se a gente não começar a mexer agora, não vai ser só a França. Não vai ser só a França. E outra,
A gente, inclusive, tem objeções no mercado interno. Tá aí, 3 meninas se posicionaram contra a carne, o consumo de carne, aqui no Brasil, e deu um rebuliço em nível nacional. Então, se a gente não combater essas narrativas que muitas vezes não são verdadeiras, vai chegar um momento em que se vai criar uma lei, em que se vai criar uma barreira maior, e aí o agronegócio vai começar a perder mercado. Se não fizer uma comunicação constante, se não construir uma narrativa do que realmente ele é. Vinícius. Então, Fred, assim, mas eu acho difícil convencer esse papel de vítima do agronegócio, né? Tudo acontece, não é desmatamento ilegal, não tem nada a ver conosco, sendo que eles têm 302 deputados federais, 60% da bancada é ruralista, num país urbanizado. Se explicar isso para um estrangeiro é uma dificuldade. Pô, brasileiro, como é que é? No campo não mora ninguém quase, mas ter político no campo tem muito, né? 60%, 41 senadores, né? Por que eles não fazem nada para combater o desmatamento ilegal? Né? Com essa força política que eles têm, né? Então eu vejo que é difícil convencer as pessoas de que eles são vítimas, né? Esse é um ponto. E o outro é o seguinte, eu acho que um desafio é que tem poucas marcas. O campo, né? O agronegócio, ele fornece pouco direto assim, para o consumidor, né? Ele fornece para, por exemplo, o café. A marca é da indústria, né? Café brasileiro e tal, né? Não é a marca do empresário ali, da fazenda, né? Dentro da porteira, né? Então eu vejo que esse também é um desafio para vocês. Tem poucas marcas, né? Que chegam no cidadão, né? Mas vamos pegar o café da Colômbia, na verdade, assim como teve o selo ABIC, não sei se você lembra um tempo atrás. Sim. Por que teve o selo ABIC? Porque naquela época o café estava sendo misturado junto com outras impurezas, né? O selo ABIC, milho, né? Enfim. E o selo ABIC dava essa garantia de você ter um café mais puro. Quando eu falei para você que 790 marcas no mundo vendem o café Colômbia, não está escrito Café Colômbia, mas as pessoas procuram o selo do Café Colômbia assim como procuram hoje, ou procuravam naquela época, o selo da ABIC. Isso é uma marca. Sim. Né? Isso é uma marca. Isso endossa, inclusive, outra marca que está vendendo, que processou e está vendendo o café no mercado. A mesma coisa pode ser feita. Quantos produtos a gente tem derivados de soja no mundo? E os produtos que utilizam soja, né, nossa, nacional do Brasil, eles poderiam ser um vetor de comunicação dessa qualidade de produto que nós temos, dessa preocupação sustentável que nós temos, que eu falei para você aqui, e não temos. Então, assim, é nesse sentido que eu estou falando, Vinícius, de que, sim, nós temos, né, um grande número de representantes, mas isso não tem força na opinião pública. Continuamos sendo vistos como desmatamento. Já falei, hoje, pelo menos em Mato Grosso, eu não vejo o produtor desmatando. O que eu vejo são desmatamento ilegal, que eu falo. O que eu vejo são criminosos que exploram, que fazem isso de forma ilegal e são combatidos. E aí fica na conta de quem? Mas são combatidos só pelo governo, né? Só pelo governo. Só pelo governo. Os próprios interessados nisso não fazem esse papel. Mas se eles fizessem comunicação, eles teriam força política até para cobrar mais atuação do governo. É isso que eu estou falando. Sim, eles poderiam... É um papel de polícia? É um papel de polícia. Mas quando você tem a opinião pública a seu favor, essa pressão fica maior. Mas não há uma desfiliação, por exemplo, numa associação de produtores, quando alguém é pego num ilícito? Não há nada. Pelo contrário, a gente vê um apoio. Tadinho dele, olha só o que fizeram. Ou então esconde isso e não vamos falar nada. Aí nós estamos falando de uma questão comportamental. Política, né? Não é uma questão de comunicação. Na questão de comunicação, o que eu acredito é isso. Você precisa ter essa blindagem para quando ocorrer esse tipo de fato, as pessoas não vejam que aquilo é uma exceção, não é uma regra. Independente das decisões políticas, tá, pessoal? Não, e outra, Fred, de mostrar o que esses 60% estão fazendo para combater isso, entendeu? Esses 302 deputados federais. Sim. E deputadas, o que eles estão fazendo no Congresso Nacional? Porque a postura que passa deles é sempre muito armada, muito defensiva, né? A reforma agrária não pode. Tem 80 mil famílias acampadas, não quer trabalhar, entendeu? A postura deles é sempre muito armada, muito defensiva. Eles não mostram como eles estão usando a força política que eles têm. Em Mato Grosso, estamos no 6º governo do agronegócio. Né? Os 2 do Blair, o Val pelo táxi, agora o Mal, do 6º ou 7º mandato do agronegócio. Como eles estão usando a força política deles porque o desmatamento ilegal continua. Mas o que você está propondo, na verdade, assim,
tá ok na política, tá ok no comércio, tá mal na comunicação. A população não sabe o que vocês fazem, não tem ideia de como isso funciona e acaba não gostando de vocês. Quem não produz não gosta de vocês. Beleza, a população aqui local não gostar, até tá tranquilo. O problema é quando você tem uma França proibindo produtos que são originados do Brasil, porque não houve uma quebra dessa narrativa lá. O problema é que outros países igual a França comecem a barrar produtos do Brasil, porque não há essa quebra de narrativa. Eu não pode ficar, eu concordo contigo, que não pode ficar batendo só nessa tecla. Não, porque não pode se intrometer aqui, porque não sei. Não, com comunicação você consegue quebrar isso. Exatamente. Falta de comunicação, tá claro aí, o Vinícius falou, né? Tem uma maior bancada, tem uma bancada gigantesca, mas ninguém sabe o que os deputados fazem. É isso. E estamos falando ainda de 30% do que produzimos, né? 30% da riqueza gerada no Brasil. No Brasil. 30% da produção brasileira é isso. Algo importante é que a natureza do negócio... Eu me criei numa região agrícola e no século passado você tinha muitas famílias, principalmente de alemãs, italianas, de agricultores, gerações de agricultores, que o único conhecimento, né, que ele tinha era justamente isso. Até para falar com ele sobre outras coisas era difícil. Ele não tinha muito... Vivia ali, né, isolado na fazenda, isolado no meio rural, trabalhando, né? Hoje você já tem coisas diferentes. Os grandes aqui nem moram mais, nem no estado, quanto mais na própria fazenda, né? Mas a maioria é de propriedades abaixo de 2.000. E o trabalho tem que ser feito aí. Exatamente, né? Hoje aquela foto icônica, né, de 20 colheitadeiras no campo, isso é um percentual, acho que de 2 a 5% do número de produtores. Quem vê de fora pensa que está vendo o que é a comunicação. A realidade do produtor aqui é pagar boleto também igual a gente, né? Então é o que você falou. Eles estão novos no jogo, né? O cobertor está quentinho, todo mundo está ganhando dinheiro. A demanda ainda é muito alta, existem poucas restrições aos nossos produtos, mas é o que eu falei, a partir do momento que a gente começar a incomodar outros mercados, já está incomodando já a coisa muda de figura. Então você tem uma nova geração, nós estamos passando por um processo de sucessão, né, dos que chegaram no nosso estado, da segunda geração que está assumindo os negócios. E muitos deles eu percebo que já entendem, né, o jogo da comunicação, né, a inserção do produto no cenário mundial de forma mais fácil. E eu acredito que essa nova geração ela vai começar a cobrar das entidades esse posicionamento, né, essa valorização do trabalho, essa valorização do produto, né, e tem que fazer acontecer, pessoal. Por exemplo, o desmatamento ilegal aqui, ele é muito, muito pequeno. Hoje, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, o governo de Mato Grosso tem feito um trabalho muito efetivo, até com o uso de satélites em tempo real. Então esse combate está sendo feito de forma efetiva e a gente tem pouco aqui ainda. A gente tem em outras regiões. Mas assim, só para finalizar, sim, o jogo é esse, né? Se você não se comunicar, você não tem força. E é preciso que o agro se mexa antes que ele comece a apanhar. Sim, Vinícius. Não, e é importante, Fred, assim, o diálogo, né? Ter workshops, oficinas. Eu até já participei de algumas realizadas até pelo Grupo Amagem, vamos citar, que é a maior empresa de Mato Grosso e é do agro, né? Assim, é importante ouvir, sabe? Por que as pessoas me percebem assim? Né? E, nossa, eu tô certo, o outro tá errado porque o outro não me vê como eu sou, mas por que eu tô comunicando mal, né? Então é importante ouvir, estabelecendo esses diálogos, né? E como o Paulo falou, o empresário dialoga mal, ele não consegue nem falar sobre outro assunto. Eles levam isso para fora, sabe? Eles têm essa dificuldade de interagir. Até porque eles se relacionam muito, eles se casam lá entre eles são muito endogâmicos, assim, são muito fechados, eu percebo, né? Eles têm as relações são muito internas lá entre eles, né? Então é importante ouvir movimentos sociais, ouvir, né?
Que problema tem de terem 3 pessoas veganas? Sou vegetariano, sou vegano. Qual é o problema? Vai quebrar o agro. Não gosto de carne. Mas você percebe como eles são autoritários? Não, isso é autoritarismo, Fred. Infelizmente, eles têm uma postura muito autoritária. Vê um ataque. Deixa alguém, é vegetariano, ok, seja feliz. Tem gente que tá na churrascaria todo dia aí, entendeu? Tem espaço para todo mundo, sabe? Então eu percebo que eles têm dificuldade nessa convivência com o diferente, né? Com o contraditório, com a diversidade. Exatamente. E aí as novas gerações precisam entender, né? Que carne você é bom também. Você tocou num ponto. Carne é bom também. Também. Eu acho que o ponto que você tocou é fantástico. A geração de pioneiros está acabando, né? Os que primeiro chegaram aqui, começa agora a transição por um motivo ou outro, né? Nós estamos falando aí de 30, 40 anos, nem todo mundo chegou aqui jovem, né? Você já chegou, muitos agricultores chegaram de lá já com a meia idade, né? Então essa transição já está acontecendo. Nós temos aí um novo agro, vamos dizer assim, com maneira diferente de ver. Talvez seja mais fácil nisso, mas eu vejo as entidades ligadas ao agro muitíssimo preocupadas com política pura, que é um local que eles nem precisam mais, tá? Porque é resolvido dentro deles. A gente sabe que o agro aqui produz muito, mas não tem muito voto, né? Voto que eu falo é muito... Uma fazenda, você não precisa de muita gente lá, é isso que eu estou querendo dizer. Então tem todas as outras condições e as necessidades. O voto tem que convencer as outras pessoas. Por que não convencer em outros campos também, até por conta do produto, que até agora não foi feito? Exatamente, mas repito de novo, não existe força política se não houver a opinião pública junto. Né? Então, e a opinião pública... Conseguiram vender esse produto de comunicação. Que o agro é bom na política, mas agora... Mas não é o que você falou, né? Nós já somos... O agro já é uma potência econômica. Né? Agora tem que se posicionar nesse sentido. E outras coisas começam a permear a cabeça das pessoas também em argumentos usados assim à toa. Você não precisa chegar, você depende de mim, você não precisa falar isso. Sabe por quê? Porque você depende dele também. Sabe por quê? Porque você precisa vender para alguém. E outro, hoje saiu aí o Plano Safra, juro subsidiado. Quem é que está subsidiando? Esse que você acha que depende de você. Né? Ele está ajudando a pagar para você produzir. Então a coisa não é bem assim. Essa arrogância tem que acabar. E comunicação... Pode ser mal interpretado, inclusive. E aí você tem todo um portfólio aí de profissionais, de agências muito bem habilitadas e reconhecidas para ajudar o agro a fazer esse trabalho de posicionamento, para que num movimento desse, ninguém, quando um levantar a mão, mas a gente que banca o Plano Safra, subsidia, ter alguém do lado e falar, não, mas eles são importantes para o nosso país. Não, sim, a importância é uma coisa. A questão do tudo parece que pegou. Sim. Isso com comunicação, eu acho até que algumas palestras para dentro também pode resolver, para quem quer realmente interagir com a cidade. Sim. Fazer algo separado. Interagir é comunicar, né? É comunicar. Eu acho que pode resolver. Necessita, inclusive, porque tem muito pré-julgamento também. As pessoas que não entendem alguma coisa tendem a olhar de maneira torta. Você quer ver um exemplo? Nós temos o domínio da produção em área tropical. A área tropical é a mais importante para o nosso clima. Você teve em Gana e Costa do Marfim, 90% da floresta tropical desmatada para produzir cacau. Nós produzimos cacau no meio da Amazônia. Temos chocolates premiados em nível mundial. A gente tem o domínio dessa tecnologia, a gente podia replicar essa tecnologia para qualquer faixa tropical do mundo. Tá aí o Grupo Chef, se eu não me engano, está produzindo na Colômbia. Está replicando todo o conhecimento aqui em outro lugar. Ninguém sabe disso. Então, assim, nós temos, inclusive, eu ouso dizer que a gente tem até o domínio e o conhecimento para uma solução de meio ambiente. Você acredita que, rapidamente aqui, nós estamos no final do programa já, mas esse conflito está crescendo também, entre pessoas que não são do agro e o próprio agro, por conta disso, que nós somos tudo. As pessoas estão começando a falar, não, peraí, mas temos tecnologia, mas foi financiada com dinheiro público, amigo, eu ajudei a pagar isso aí. Sim, Você está entendendo? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos tirar um pouquinho essa questão. Não, eu estou querendo dizer para você o seguinte, isso que você está propondo é tão necessário e urgente para evitar que esse conflito em andamento, porque eu vejo, Correto. eu vejo esse conflito em andamento de pessoas replicarem o agro.
Né? Não, peraí, amigo, não é desse jeito que você está falando, não. A gente tem que ter os nossos soldados. Opa, peraí, meu amigo, eu estou ajudando a pagar isso aí. Então. E você vem me tratar com essa arrogância? Exatamente, né? Mas é o que eu estou falando. Por que isso acontece ou pode acontecer? Eu vejo porque nós não temos os nossos soldados, nós não temos os nossos defensores. Os defensores dos nossos... Não é nem questão de defender, é questão de comunicar mesmo. Amigo, não precisa disso. Sim, mas assim, vamos lá. Conversar. Por que um fechamento da fábrica da Ford gera tanta comoção? E não acontece a mesma coisa com o agro? Por que não acontece? Você está falando de uma área que parou de... É um parâmetro. Porque a indústria se posicionou, é o que eu falei. Como que a indústria comunica? Como ferramenta de evolução, como ferramenta de inovação. E o agro, que é extremamente inovador, não se posiciona dessa forma. Se você pegar aí qualquer comunicação de entidades que representam a indústria, é isso. A indústria é evolução, a indústria é inovação, a indústria que move. E o agro? E aí por isso você tem uma comoção muito maior quando você tem um fechamento de uma fábrica do que, por exemplo, quando você tem aí um subsídio aí para manter 30% da riqueza do nosso Brasil. Se vê os empregos que estão sendo perdidos naquele momento e não vê, por exemplo, uma cidade que pode ter um retrocesso muito grande. Está faltando mão de obra no agro. 7h59. Muito obrigado, Frederico. Obrigado. Espero que eu tenha contribuído aí com algum... Não, vamos tomar num café, a gente continua. Vamos lá. Parece que é grande aqui. Mas obrigado mais uma vez a Jovem Pan pelo espaço. Né? É um assunto que realmente gera um pouquinho de polêmica aí, mas é necessário a gente começar a pensar nisso aí, para o agro se posicionar como ele realmente é. Se tivesse comunicação, não tinha polêmica, né? Não tinha polêmica. Resolveria tudo, né? Já resolveu. Tá tendo polêmica por quê? Porque não tem comunicação.